Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Hoje uma live. Sejam todos bem-vindos, especialmente vocês da Física 2. E o nosso assunto dessa live de hoje, pessoal, é um assunto muito interessante que tem desafiado os físicos. Já desafiou mais, mas continua sendo um assunto muito interessante porque ele tem muitas aplicações, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista aplicado, por exemplo, na engenharia. Vamos tratar sobre o comportamento dos gases chamados de gases ideais. Essa é a temática da nossa aula. Daqui a pouquinho. De volta com você, pessoal. E então, gases ideais é o nosso tema de hoje. Nós vamos tratar sobre as chamadas leis empíricas dos gases ideais. E para começar, vamos voltar no tempo, justamente quando esse estudo todo de que eu acabei de falar começou. Mais ou menos por volta de 1662, com o trabalho de um físico inglês muito importante chamado Boyle. E mais adiante, pouco tempo depois, coisa de 15 anos, foi dado sequência a esse trabalho por um francês, também muito conhecido na época, o Mariotte. Muito bem, o que eles estudaram? Experimento como esse na imagem 1. O que temos na imagem 1? Temos um recipiente que contém uma amostra gasosa. Temos aqui a representação das moléculas ou átomos desse gás, os quais, pela teoria que foi dominante a partir do século XIX, adotamos um movimento molecular contínuo, ou atômico, se for um gás constituído de um só tipo de átomos. Portanto, nessa perspectiva cinético-molecular, todos os integrantes componentes da massa gasosa estão em contínuo movimento. Consequentemente, eles colidem com as paredes do recipiente e exercem pressão. Essa, de modo bem breve, é a explicação para a pressão exercida por um gás. Bom, o que o Boyle e o Mariotte, logo depois, procuraram descobrir? Qual a relação entre a pressão aplicada sobre essa massa gasosa e o volume ocupado por ela, numa condição especial? Qual é a condição? Numa situação de temperatura constante. Ou seja, essa massa de gás sofreria alteração de pressão produzida por esses pezinhos colocados sobre o êmbolo e se mediria qual a variação de volume da massa de gás enquanto sobre ele é modificada a pressão. A condição especial é temperatura constante. Como garantir isso? Uma maneira antiga, mas que ainda é viável, é usar o chamado banho-maria, ou seja, esse cilindro contendo o gás é mergulhado em água, num volume razoavelmente grande, e essa água tem sua temperatura mantida por uma fonte de aquecimento. De tal maneira que, variando-se lentamente a pressão sobre o gás, é possível esperar, é razoável esperar, que a temperatura não se modifique. Então, essa é a condição do experimento proposto por Boyle e desenvolvido depois também por Mariotte. Eles obtiveram o seguinte resultado típico. Para pressões variáveis, se você decresce a pressão, 60, 45, 30, 15, a expectativa é que o gás se expanda. Ou de modo contrário. E se eu, através dos pezinhos, aumento essa pressão para 30, o volume diminui de 0,8 para 0,4. Se eu aumento para 60, diminui mais de 0,4 para 0,20. Então, são duas maneiras distintas de conduzir o experimento. Ou reduzindo sobre o gás a pressão, ou aumentando essa pressão sobre ele. Em linhas gerais, portanto, qual é a conclusão? Existe uma proporção inversa entre a pressão exercida sobre o gás e o volume que ele ocupa.
Essa é, em essência, a lei de Boyle-Mariotte, que a gente pode enunciar da seguinte maneira. Sob temperatura constante, lembre-se, garantida pelo banho-maria e pelo processo lento de colocação ou retirada dos pezinhos, o volume de uma massa fixa de gás, é importante que o recipiente esteja completamente fechado, não entra e nem sai gás do recipiente, por isso a gente pode considerar que a sua massa é fixa. Esse gás chamado de ideal é inversamente proporcional à pressão que ele recebe. Na verdade, o gás é ideal exatamente porque ele tem esse comportamento determinado, de proporção inversa entre pressão e volume quando a temperatura é constante e a sua massa também não se altera. Todo gás que obedece a esse tipo de comportamento é um gás chamado de gás ideal. Detalharemos isso daqui a pouquinho. Essa primeira lei pode ser sumarizada matematicamente através da relação 1. O que percebemos numa proporção inversa? O produto pressão-volume, nesse caso, permanece constante. Veja lá. Se multiplicarmos por estado A 60 de pressão vezes 0,2 de volume, obteremos 12 unidades. Se multiplicarmos por estado B 30 de pressão vezes 0,4 de volume, obteremos também 12. E o mesmo para o estado C. Se multiplicarmos 15 vezes 0,8, obteremos 12 unidades. Portanto, a primeira lei formal para o comportamento do estado gasoso, ou seja, com caráter matemático, é exatamente a relação número 1, a lei de Boyle e Mariotte. Na sequência, outro experimento foi idealizado. Nesse caso, bastante tempo depois, pela dificuldade técnica que esse novo experimento passou a requerer. Qual é a dificuldade técnica? A dificuldade técnica agora é manter, nesse caso, uma pressão constante de tal maneira que se possa variar agora a temperatura e se observar como o volume muda, não mais em função da pressão, mas sim da temperatura. Quem desenvolveu esse tipo de trabalho exaustivamente foram basicamente esses dois físicos. Já agora, veja lá, ó, final do século XVIII e começo do XIX. Os dois são Charles e Gay-Lussac, um físico francês também muito conhecido da época. Então, a ideia do experimento deles é exatamente essa que eu mencionei. Vamos alterar a temperatura do gás de maneira bastante controlada, mantendo uma pressão sobre ele fixa, garantida através desses pezinhos, e anotar qual a variação de volume que o gás sofre à medida que sua temperatura varia. Portanto, a dificuldade experimental incluía todos esses elementos. Seria necessário medir a temperatura com precisão, estando essa temperatura variável pela fonte de aquecimento, e, ao mesmo tempo, garantir que a pressão sobre o gás se mantivesse constante. Os pezinhos ajudam a fazer isso, mas o deslocamento do êmbolo teria que ser bastante lento para não gerar variação súbita de pressão. Por tudo isso, o experimento acabou requerendo muito tempo para ser idealizado. Mas uma vez idealizado, quais as observações experimentais que o experimento nos trouxe? As observações estão na imagem 4, veja lá. Temos aí agora um diagramazinho de volume do gás em função da variação de sua temperatura. O que se percebe nesse gás? Veja que é um comportamento extremamente simples, muito bem definido. É uma variação linear. Mais que isso, essa reta, se for prolongada, extrapolada, ela passa pelo zero. Ou seja, aqui temos uma proporção direta. Veja lá, se no estado A a temperatura inicial do gás era 300 Kelvin e o seu volume 0,20 metros cúbicos, se dobrarmos a temperatura para 600, veja lá, o volume dobra para 0,4.
Se triplicarmos a temperatura para 900, o volume triplica para 0,6. Se quadruplicarmos, o volume também quadruplica e assim progressivamente. Então veja que é um comportamento extremamente bem definido e regular. Por isso, os gases que também obedecem a esse comportamento são chamados de gases ideais. Então a conclusão do experimento de Charles e Gay-Lussac é essa enunciada. Sob pressão constante, garantida pelos pezinhos fixados aqui e pelo processo ser executado de maneira lenta, gradativa, com a temperatura devidamente controlada, nessas condições, então, o volume de uma dada massa de gás, outra vez a massa tem que ser fixa, o recipiente completamente fechado, será diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. E isso, formalizado matematicamente, nos leva à relação número 2. Nesse caso agora, perceba, diferentemente da lei de Boyle, aqui agora temos uma proporção direta. Em toda proporção direta, o quociente entre as duas grandezas dependentes deve permanecer constante. Ou seja, em cada condição em que se encontra o gás, se nós dividirmos o valor de seu volume por sua temperatura absoluta, Kelvin, que vimos lá na aula de termometria, o valor será constante. Perfeito? Então, essa segunda lei é uma lei empírica que complementa o conhecimento trazido pela lei de Boyle. A lei de Boyle mostrou que na condição de temperatura constante, a pressão e o volume variam de maneira inversamente proporcional. A novidade da lei de Charles e Gay-Lussac é que agora, se mantivermos a pressão constante, quem variará? Volume e temperatura e, de que modo? Diretamente proporcional. Entendido? Uma terceira experiência, na verdade uma proposta de experiência, porque ele próprio não a realizou, foi idealizada por Avogadro, esse já um físico-químico do início do século XIX. Por volta de 1811, ele fez uma proposta bastante audaciosa para a época, porque essa imagem 5 era impensável naquela época. Observe aí, que temos na imagem 5 dois balões. Dentro dos balões temos massas de gases. Ora, esses gases são representados, o primeiro, por duas esferinhas juntas, dois átomos. O segundo gás representado por quem? Por 4 esferinhas juntas. Uma, duas, três, 4. Esse modelo atômico não era sequer pensado pela maioria dos físicos ou químicos. Dalton começou a idealizar isso mais ou menos nessa época. E as ideias dele só na década de 1860 começaram a ser aceitas. Por isso a genialidade de Avogadro, de ter concebido um modelo para o estado gasoso, pelo menos rudimentar, considerando que as moléculas do gás eram constituídas de vários átomos, inclusive fazendo propostas. Esse primeiro gás, modelizado à esquerda, é o hidrogênio, e o segundo é amônia. Veja lá a formulação química do hidrogênio, H2, átomo de H unido a átomo de H. O outro gás é amônia, NH3. Lembra? Temos 4 esferinhas unidas aqui, certo? Um é o átomo de nitrogênio e os outros 3 são átomos de hidrogênio. Muito bem. Além de tudo isso, qual foi a hipótese? Uma vez que na época não havia como se comprovar experimentalmente essa ideia. Qual foi a outra novidade trazida pelo Avogadro? A novidade foi a seguinte, proposta extremamente audaciosa do ponto de vista teórico. Se nós tivermos os dois balões com o mesmo volume, sujeitos à mesma pressão e sujeitos também à mesma temperatura, segundo o Avogadro, dentro desses dois balões deveria haver o mesmo número de moléculas obrigatoriamente. Ou seja, volumes iguais, os balões têm o mesmo volume V, de gases distintos, um é hidrogênio, outro é amônia,
sob as mesmas condições de temperatura e pressão, mesmo valor de pressão e temperatura, obrigatoriamente eles devem apresentar igual número de moléculas. Veja, então é uma afirmação aparentemente gratuita, mas essa é uma afirmação que pode ser comprovada experimentalmente. Mais tarde, como é que se comprovou isso? Se comprovou isso verificando o seguinte: se você decompuser a amônia que estava contida nesse balão, ou seja, se você separar nitrogênio e hidrogênio contido na amônia, vamos verificar que as massas dos dois deverão obedecer uma propriedade, caso a hipótese do Avogadro seja verdadeira. Se os dois balões, nessas condições de mesmo volume, pressão e temperatura, contiverem o mesmo número de moléculas, o que vai acontecer com as massas recolhidas de hidrogênio de um balão e do outro? Repare que aqui temos H2, aqui é H3. 3 átomos de hidrogênio aqui para 2 lá. Significa que a massa total recolhida desse balão em hidrogênio deveria ser 1,5 vezes, 3 para 2, a massa de hidrogênio recolhida no primeiro balão. E isso pode ser testado na sequência ao longo do século XIX e se mostrou então completamente verdadeira a hipótese de Avogadro. E essa hipótese nós podemos transformar numa outra lei empírica muito importante, que é a número 3. Ou seja, podemos escrever essa ideia de modo simples, dizendo que a razão entre o volume e o número de moléculas de um gás para as mesmas condições de pressão e temperatura será uma constante. Muito bem? Atualmente, ao invés de número de moléculas diretamente, nós costumamos usar um conceito que o pessoal da química aí conhece muitíssimo bem. É o famoso Nzinho, número de mols. Mol hoje é uma unidade fundamental do sistema internacional, né? Atualmente a gente tem uma precisão sobre o chamado número de Avogadro, né? Foi medido no começo do século XX e desenvolvido, melhorada essa medida cada vez mais, e hoje é um valor reconhecidamente pertencente ao sistema internacional. Perfeito? Então, se tornou mais prático se trabalhar diretamente com o número de mols, que está relacionado, é proporcional ao número de moléculas, como a gente vai ver mais adiante. Você se lembra aí o que é um mol? Como obter Nzinho, número de mols? Pessoal aí da química deve se lembrar, não é? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo em que isso vai ficar claro para todo mundo. Muito bem, de posse dessas 3 relações, foi possível finalmente se chegar a uma primeira lei geral para os gases, a chamada equação de estado de um gás ideal. Lembrando, gás ideal é qualquer gás que obedece a essas 3 lesinhas empíricas que eu acabei de enunciar, certo? Quem fez esse trabalho? Primeiro um físico francês, né, chamado Clapeyron, e também, posteriormente, foi complementado pelo Rudolf Clausius. O Clapeyron escreveu a equação num livro que ele publicou em 1834. E o Clausius, na década de 1850, já com a temperatura na escala Kelvin definida, ele reformulou a equação que o Clapeyron tinha apresentado e colocou na forma que nós conhecemos hoje. Como ele fez isso? Uniu o Clapeyron as 3 leizinhas empíricas conhecidas até aquela época, que a gente pode colocar matematicamente da seguinte maneira, veja lá. P vezes V sobre T vezes 1 sobre N. Esse triplo produto aqui traduz exatamente as 3 leizinhas. Quer ver? A primeira lei, lei de Boyle. Lembra lá? Relação número 1. O produto pressão vezes volume, mantida fixa a temperatura e a massa do gás, ou seja, o número de mols contidos naquela massa, isso deveria ser constante. Segunda lei, leizinha do Charles e Gay-Lussac. O que ela diz mesmo?
que o quociente volume sobre temperatura, mantida a pressão constante e a massa do gás também deve ser uma constante. E, finalmente, a relação da hipótese de Avogadro. Para as mesmas condições de pressão e temperatura, dois volumes de gás, ainda que diferentes, deverão apresentar o mesmo número de mols, ou moléculas. Ou seja, o quociente V sobre N deveria permanecer constante. Moral da história, esse produtinho será uma constante, não é? Já que P vezes V para Tn constante é constante, V sobre T para P e N constantes corresponde a uma constante, e finalmente V sobre N para P e T constantes resulta num valor constante. Essa constante, que deveria ser o resultado do produto desses três termos, passou a receber o nome de constante universal dos gases, atualmente representado pela letra R. E com isso, veja lá, podemos escrever que P vezes V vezes 1 sobre N vezes T, portanto PV sobre NT, igual a R. E daí sai a famosa equação de estado de um gás ideal, proposta por Clapeyron e depois complementada pelo Clausius. Relação número 4. Vê lá? Podemos colocá-la na forma padrão. PV, NT para o segundo membro, então teremos pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante R vezes T. Lembrando que T é a temperatura na escala Kelvin, que nós já tratamos. Perfeito? Essa equação, então, descreve o comportamento em qualquer das circunstâncias experimentais que estejamos trabalhando para uma amostra do chamado gás ideal. Então, num experimento qualquer, podemos relacionar essas quatro variáveis: pressão, volume, temperatura e a massa do gás, que é avaliada pelo seu número de mols. Muito bem? Faltava uma coisa. Essa coisa era exatamente o valor da constante R. E nesse ponto, Clapeyron apresentou, e outros contemporâneos dele, valores aproximados de R. Atualmente, temos lá, no Sistema Internacional de Unidades, qual é o valor da constante R? 8,31 Joule por mol Kelvin. De onde que sai esse Joule? Exatamente da combinação das outras unidades, né, de pressão e de volume no Sistema Internacional. Portanto, a equação número 4, equação de estado do gás ideal, será utilizada com o valor R igual a 8,31, quando na situação física que estivermos analisando, a pressão for medida em Pascal e o volume medido em metros cúbicos. Muito bem? Outra possibilidade, essa mais antiga, mas ainda presente por razões históricas, foi adotada durante muito tempo, bem antes do Sistema Internacional, é a pressão em atmosfera, em atm, e o volume em litro. Nesse caso, então, fazendo a conversão do Sistema Internacional para esse sistema alternativo, o valor de R passaria a ser 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, podemos usar a equação número 4, medindo a pressão em atm e o volume litro, desde que o valor de R adotado seja 0,082. Muito bem? Depende do contexto em que você estiver trabalhando. Atenção! Seja no Sistema Internacional ou fora dele, nos dois casos, a temperatura sempre deverá estar na escala Kelvin. Isso é regra geral. Quaisquer que forem as outras unidades, do Sistema Internacional ou não, lembre-se que a temperatura sempre deverá estar no modo de escala Kelvin. Somente em termos da escala Kelvin é que aquelas proporções são simples, como a gente apresentou. Proporção inversa e proporção direta das duas primeiras leis. Muito bem? Lembrando agora, para quem esqueceu lá do ensino médio ou não fez nenhuma disciplina que tratou de número de mols. Relaçãozinha número 5. Nzinho, número de mols, é o quociente entre dois valores de M.
Numerador é a massa do gás. Quantos gramas, quantos quilogramas de gás você colocou no recipiente para estudar? Lembra dos balões lá com hélio e amônia? Pois bem, é a massa total da amostra de gás em estudo. No denominador temos M molar, massa molar daquela composição gasosa. O que é a massa molar? É aquela que aparece lá na tabela periódica. Na tabela periódica, na verdade, você tem a massa atômica. Combinando as massas atômicas para gerar a molécula em estudo, teremos a massa molar. Lembrando lá, por exemplo, H2. Se você for à tabela periódica, você vai encontrar que o número de massa para o hidrogênio é 1, por escolha, por convenção, por construção da tabela. Portanto, H2, 2. Então, a massa molar do gás hidrogênio H2, 2 gramas por mol. 2 gramas, como a gente diz, de maneira simples. Vamos fazer um exemplozinho para ficar mais claro o uso dessa equação e do número de mols. Veja aí o probleminha. Um balão meteorológico fechado tem volume de 5 metros cúbicos ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é 100 kPa, 100 kPa, e a temperatura 27 graus Celsius. Então veja, aqui na nossa imagenzinha está lá o balão já em ascensão. É um balão fechado que carrega instrumentos de medição lá da atmosfera. Tudo bem? Quando o balão atinge a altitude máxima de 20 km na atmosfera terrestre, a pressão e a temperatura assumem, respectivamente, os valores de 7 kPa e menos 63 graus Celsius. Então, note, fisicamente, a uma altitude bastante elevada, o que se observa? Decréscimo na pressão, que antes ao nível do mar era 100 kPa e lá a 20 km é somente 7 kPa. E também um decréscimo na temperatura, ao nível do mar 27 graus e a 20 km de altitude, nesse caso menos 63 graus Celsius. Primeiro itemzinho. Determine a massa em quilogramas do gás contido no balão. Quantos quilogramas, ou gramas, se for o caso, do gás contido no balão? Muito bem? Veja aí o que eu comentei. Adote, se você não tiver uma tabela periódica à disposição, terá que ser fornecido para você, ó, a massa molar do gás hélio. Lembrando que o gás hélio é dos antigos chamados gases nobres, não é? Ainda hoje usamos esse nome, certo? Então, em geral, ele não se une a outros átomos, portanto, dentro do balão teremos unidades, não é? Que são indivíduos, átomos de hélio individuais. Muito bem? Então, cada átomozinho de hélio constitui uma estrutura básica do gás. Um átomo de hélio, então, na verdade, 1 mol de átomos de hélio tem massa de 4 gramas. Então, a massa molar do nosso gás hélio, 4 gramas por mol. Queremos saber o outro M, a massa total do gás, somados todos os átomos de hélio que contém o balão. Como fazer? O que nós temos é a relaçãozinha número 5, lá do número de mols, lembra? Número de mols é exatamente a razão entre a massa total do gás, que é o que queremos saber, no item 1, dividido pela massa molar, que é dada, 4 gramas por mol. Portanto, aqui, veja, para calcular o M, massa do gás, eu vou precisar também do número de mols, que não foi fornecido. E como vamos encontrar o número de mols? Usando a equação geral número 2, a equação de estado do gás ideal. PV igual a nRT. Viu no enunciado? Os valores de pressão, de volume e de temperatura foram todos dados. A constante R já conhecemos. Ela é dada, obviamente, uma vez que é constante universal para todo e qualquer gás. Muito bem? Então, o que podemos fazer? Primeiro, da relação número 2, temos que lembrar que a temperatura sempre é dada em Kelvin. Lá no enunciado foi dito que a temperatura do gás ao nível do mar era 27 graus Celsius. E lá no topo da atmosfera, menos 63, ambos em graus Celsius. Lembre-se sempre, temperatura para a equação de estado do gás ideal tem que estar em Kelvin. Então, temos que converter.
Na aula de termometria, vimos como converter de Celsius para Kelvin. Basta somarmos o fator 273. Então, nesse caso, para a temperatura inicial do gás, tínhamos 27 graus Celsius mais 273, resulta temperatura T1 do gás ao nível do mar, 300 Kelvin. Então, veja, conhecemos agora a temperatura do gás, o volume foi dado, era conhecido, e a pressão também. Então, podemos isolar o valor de N da relação número 2. Então, N será PV sobre RT. Conhecemos os valores, substituindo, teremos lá a pressão ao nível do mar, que é o parâmetro que estamos usando, 1 vezes 10 a 2 kPa, foi dado no enunciado, 100 kPa. Lembrando que aqui a gente vai converter o múltiplo, kPa, quilo é 1000, perfeito? Vezes o volume ao nível do mar, foi dado que o volume do gás é 5 metros cúbicos. Dividido por R, como estamos trabalhando no sistema internacional, lembra? Pascal metro cúbico. O valor de R é 8,31. Joule por mol Kelvin, certo? Vezes a temperatura, que acabamos de determinar, em Kelvin, 300. Efetuando-se esse cálculo, encontraremos N aproximadamente 200 mol. Geralmente se costuma colocar plural em mols, tá? Mas mol é uma unidade do sistema internacional. É como Newton, N. Então, nós não escrevemos força igual a 10 Ns. É 10 N. Lemos newtons, mas se escreve somente N. Portanto, eu prefiro fazer dessa forma, 200 mol. Esse é o N. Com N e a massa molar, finalmente podemos saber qual é a massa total do gás. Então, veja lá. M, massa total do gás, será N número de mols vezes massa molar, fazendo o produtinho dos dois. Substituindo os valores que já conhecemos, teremos lá, N é 200, a massa molar, como eu disse, foi dada e sempre será dada. Teremos então, cancelando a unidade mol, 200 vezes 4, 800 gramas de hélio era o conteúdo do balão. Em quilogramas, se você quiser, naturalmente será 0,8 quilogramas. Muito bem? Segundo itemzinho. Qual o volume do balão no ponto de altitude máxima, a 20 quilômetros de altitude? Qual será o volume do balão? Nesse caso, teremos que utilizar novamente a equação de estado. É ela que nos permite saber informações, nesse caso, sobre o volume. Muito bem? PV igual a nRT. Dessa equaçãozinha, observe o seguinte. PV sobre T igual a NR. Simplesmente deixando o NR no segundo membro. Muito bem? Como o nosso balão é fechado, foi dito no enunciado, o número de mols do gás, número de moléculas contidas dentro dele, permanecerá constante. O R, naturalmente, já é a constante dos gases. Daqui a gente pode estabelecer uma relação muito importante para outras aplicações. Quando a massa do gás é fixa, o produto PV dividido pela temperatura sempre será uma constante, independentemente do tipo de experimento a que o gás esteja submetido. Se é uma constante, podemos escrever a seguinte relaçãozinha, número 6. Veja lá. Os dados do experimento ao nível do mar, quando o gás estava ao nível do mar, valores de pressão P1, volume 1, temperatura 1. Esse produto P1V1 sobre T1, como tem que ser constante, resulta no mesmo valor que teremos na região 2, lá no alto da atmosfera, ou em qualquer outra situação física a partir do estado 1 para a qual o gás fosse levado. Então, P2, V2 e T2 são os valores exatamente no alto da atmosfera. Conhecemos 5 desses parâmetros, só nos falta conhecer o segundo, volume 2. Qual é o volume final do gás ao atingir os 20 km de altura? Então, precisamos, ainda como antes, lembrar que a temperatura sempre está em Kelvin.
Lá no enunciado foi dado que a temperatura T2 a 20 km de altitude era menos 63 graus Celsius. Não se esqueça. Convertendo, teremos então temperatura 2 igual a 210 Kelvin. Agora, temos todos os dados adequados para usarmos na relação número 6. Veja lá. Pressão P1, já sabemos, 100 kPa. Volume V1, que o gás tinha ao nível do mar, 5 metros cúbicos. Temperatura T1, que já vimos, 300 Kelvin. Igual, pressão 2, foi dito no enunciado, 7 kPa. Volume V2 é o que queremos saber. E a temperatura final lá na altitude máxima, 210 Kelvin. Luciano, por que não transformamos aqui de kPa para Pascal, como fizemos antes? Porque ao usarmos a relação 2, somente ela, todas as unidades devem estar no mesmo sistema. Então aqui, obrigatoriamente, ao usarmos a pressão uma vez só, temos que usar a unidade escolhida. No caso, Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional que usamos na primeira parte. Nesse caso, na relação 6, a pressão aparece duas vezes, uma no membro esquerdo e uma no membro direito. Quando isso acontece, não há obrigatoriedade de converter as unidades para o Sistema Internacional, por exemplo, porque elas vão se cancelar. Se eu usar kPa no membro esquerdo e kPa no membro direito, elas se cancelam. Se eu usar Pascal e Pascal, elas se cancelam. Atmosfera e atmosfera, elas se cancelam. Muito bem? Simplificando e invertendo, teremos lá, veja lá. Teremos 100 sobre 300 vezes 5, 500 sobre 300. E no outro membro, teremos 7 simplificando com 210, resulta 30. Então, V2 sobre 30, 500 sobre 300. Simplificando 500 e 300, teremos 5 terços. 30 simplificado com 3 dá 10. Essa continha resulta, então, em V2 igual a 50 metros cúbicos. Para finalizar, como saber que um gás obedecerá às relações número 2 e número 6? Ou seja, um gás, como hidrogênio, amônia, qualquer outro, quando é que ele se comporta como um gás ideal e a equaçãozinha número 2 tem validade? Tudo se baseia na análise desse diagrama. Esse diagramazinho é um diagrama que relaciona os fatores PV-nRT, exatamente da equação de estado do gás ideal. Note que PV sobre nRT tem que ser igual a 1. Lembra? PV igual a nRT. Trazendo para o primeiro membro, dividindo todo mundo por nRT, teremos PV sobre nRT igual a 1. E veja que se fizermos experimentos para diversos gases, nitrogênio, metano, hidrogênio, oxigênio e gás carbônico, veja lá, variando-se a pressão do gás, veremos um comportamento interessante. Veja lá, se o gás é ideal, essa relação PV sobre nRT igual a 1 é fixa, é característica dele. Então veja aqui, para qualquer que fosse a pressão que nós utilizássemos, o gás ideal manteria o quociente PV sobre nRT sempre igual a 1. Mas note que para altíssimas pressões, veja lá, 1000 atm, 1000 vezes a pressão atmosférica normal, veja lá, todos esses gases estão distantes do comportamento de gás ideal. Eles não obedecem à relação PV igual a nRT. Mas à medida que vamos reduzindo a pressão, veja que todas as linhas de comportamento dos gases tendem a se aproximar da linha do gás ideal. Rigorosamente, todas elas irão se aproximar do 1, que mede a compressibilidade, ou seja, o quociente PV sobre nRT, quando a pressão for muito baixa. Portanto, quanto menor a pressão utilizada, a tendência é que todos os gases, quaisquer que sejam eles, diatômicos, poliatômicos, etc., tendam ao comportamento do gás ideal. Por isso, via de regra, podemos colocar duas condições
padrão para termos uma certa margem de segurança de que o comportamento de qualquer desses gases obedecerá à equaçãozinha do gás ideal. Primeiramente, é necessário uma baixa pressão. Baixo é um conceito relativo. Baixo em termos do estado gasoso nesses experimentos é próximo da atmosférica normal, próximo de 1 atm. Ligeiramente acima de 1 atm ou ligeiramente abaixo. Segunda condição. A temperatura que a amostra de gás tem que estar sujeita é relativamente elevada. Relativamente elevada significa próxima da temperatura ambiente, em torno, no nosso caso, de 300 Kelvin. Portanto, dentro dessas condições, não necessariamente exatamente 1 atm ou 300 Kelvin, mas próximo de 1 atm, próximo de 300 Kelvin, qualquer desses gases obedecerão razoavelmente a equação PV igual a nRT. Ah, Luciano, e fora desses limites? Fora desses limites, veja só, olha o comportamento completamente divergente que temos para esse gás. Teremos que usar um outro modelo, uma outra equação de estado, por exemplo, a chamada equação de Van der Waals, que vamos comentar na aula sobre teoria cinética. Muito bem? Então é isso, estudante. E aí, gostou da nossa live? Então deixe o seu like, compartilhe, poste o seu comentário e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!